E a ideia, que eu sei que conversamos sobre isso, que a primeira coisa, especialmente quando está no começo de uma carreira, começo de uma relação com a cooperativa, né? A pessoa ter um pequeno hábito de fazer alguma poupança, algum tipo de guardar dinheiro para uma emergência. E isso, para quem tem pouco dinheiro, parece ser uma coisa impossível. Mas eu posso dar o testemunho, pessoal, de que quando você resolve primeiro se pagar algo para você, para depois você comprar coisas ou assumir compromissos, parece ser uma boa prática. O que é se pagar? Sei lá, eu ganho meu primeiro salário, um salário mínimo, 1.320 agora. Quer dizer, se eu falar, olha, primeiro eu vou pagar para mim mesmo R$ 100, e vou guardar esses R$ 100. E vou só contar com 1.220. Não vou contar com 1.320. Vou contar com 1.220. Então, a cooperativa até força isso através de sorteio, força a pessoa a colocar dinheiro na sua cota de capital, que é um dinheiro que eu forço o cooperado a guardar, a partir de R$ 100, 1.000. E digo assim, né? Não mexa nesse recurso, porque ele está com a cooperativa, vai ser bem gerido, mas vai ser em 10, 20, 15, 30 anos um fundo que você constitui para você, né? Nós sabemos até que a aposentadoria está em risco de não ter no futuro. Muito dessa geração que nós vivemos, que está começando agora o trabalho, não vai ter aposentadoria. Não vai ter. Ou faz uma privada, não um vaso sanitário, ou faz uma aposentadoria privada, ou faz uma previdência privada, ou faz uma poupança, ou faz investimento em ativos que vão te dar rendimento no futuro, ou faz o mais simples, que é guardar dinheiro, gente, pelo amor de Deus, né? As pessoas que têm algum dinheiro guardado têm alguma... Por exemplo, vou dar um exemplo simples e termino a minha falação aqui. Que se você tem algum dinheiro guardado, até para negociar uma dívida é legal, porque você tem até um mínimo para você oferecer como, sei lá, sinal, entrada numa negociação. Você tem algum fôlego, né? Tardelli, as pessoas não deveriam guardar... O primeiro credor que elas deviam pagar não era si mesmo? Sempre. Existe uma máxima em regra de planejamento familiar, né? E a gente pode aplicar isso, que nem você falou. O jovem está entrando no mercado de trabalho agora, ele vai ganhar 1 salário, 2 salários. É uma máxima que está criada e talvez seja o começo do sucesso. 50% vai ser para gastos fixos e essenciais. Ou seja, metade do que ele ganha, ele vai pagar aluguel, ele vai comer, ele vai... 30% são aqueles gastos dispensáveis, né? Acho que fazem parte da vida também. Faz. Você precisa de uma farmácia esse mês, né? Não é todo mês que você precisa. Agora, 20%, no mínimo, tem que ser para poupar. Ah, mas é difícil. Não falei que é fácil. Mas é aquela base que você falou. E talvez essa geração nova que está vindo, ela se esquece disso, né? Talvez ela agrega esses 20% no crédito fácil, ela agrega esses 20% naquilo que a instituição está oferecendo para ela e ela esquece que amanhã tem uma anomalia, ela tem um problema sério. Porque também muitos têm um alicerce, que são os pais. Sim. Né? Então tem isso por trás. Então isso faz com que eles se acomodem também. Acho que também doutrinar desde agora que os pais não estarão mais ali já é um passo, concorda? Sim, porque muitos falam, eu tenho os meus pais. Que provavelmente estão se privando de consumo, privando de lazer para gerar uma sobra para transferir para outro. O que a Ana falou, ela tem 100% de razão, mas essa poupança, entre aspas, vem do pai, né? Ele não está se preocupando, mas vem de outro lado. Nós sabemos que são duas situações bem complexas. Quando você fala de qualquer situação de inadimplência, com você aí, ou de adimplência, seja qual for, a gente tem que ter o cuidado de se colocar no lugar, né? Eu digo que no Brasil, pela cultura brasileira, a gente não tem super-herói. Isso é coisa de norte-americano, né? A gente não tem Incrível Hulk, Homem-Aranha, Capitão América, a gente não tem aqui, a gente só vê no cinema. O empresariado brasileiro, ele tem muito de um super-herói. Você trabalhar com algumas vertentes, política, econômica,
intempérie, crédito mais caro, mais barato, é muito complexo. A gente tem uma economia muito volátil, ok? Ok. Então precisa-se ter alguns parâmetros. Por quê? Qual que é a arte? Tomar emprestado na instituição financeira, pagar a instituição financeira, ficar com o lucro e ficar rico. Esse é o super-herói. É trabalhar com o dinheiro do outro. Opa! É inteligentíssimo isso. E se manter, né? E tem que tirar o chapéu. O cara que consegue fazer isso, e quantos fazem? Fazem muito bem feito. Né? Por quê? Porque a instituição financeira, ela existe para isso. Ela está lá para te fazer o capital de giro, para ajudar a pagar seu 13º. Ela existe para isso, mas sempre com parcimônia. E também, às vezes a gente cai muito na mesmice, mas é bom lembrar, né? O recurso da empresa não é 100% do dono. Ele tem um prolabore, ele tem que ter uma parte dele e tem que ter um reinvestimento. E isso também é cultura. Há necessidade disso, porque amanhã ou depois você vai precisar fazer um investimento de aumentar o seu parque industrial, aumentar a tua área locável ou locada, né? Ele vai precisar do quê? De um recurso. E ele precisa ter uma reserva também. Né? Aí entra os profissionais que vão estar sempre dentro das instituições de crédito, vão estar também dando o caminho de investimentos rentáveis para ele. Tardelli, porque você tocou num assunto interessante. Eu atuei como consultor entre 2013 e 2016 e decepcionei um pouco. Por que os empresários têm tanta resistência em pedir conselhos para profissionais de outra... Né? O que acontece? Que você falou dessa síndrome do super-herói, né? Assim, do homem que se faz sozinho, né? Que não precisa de ajuda de ninguém, né? Uma coisa meio orgulhosa, assim, meio demodê. Por que o empresário, apesar de ter recurso, ou com recurso, sem recurso, quer dizer, tem ali um certo sucesso, está trabalhando e tal, por que tem tanta dificuldade de buscar uma assessoria, uma consultoria para tomar melhores decisões? O que você acha? Que bloqueio cultural esse, que não é só na negociação quando está ruim, é quando está bem também, não se aconselha com ninguém. Que bloqueio é esse que acontece? É interessante sua pergunta, ela tem muito fundamento. Obrigado pela sua pergunta. Realmente existe isso sim. Quero crer, não vou falar com 100% de certeza, tá? Custo. Ele está tocando o negócio dele, ele vai contratar uma assessoria, alguém para dar um caminho para ele e vai gerar um custo. Agora, ele esquece que hoje, dentro das instituições de crédito, existem profissionais que foram preparados para isso. E talvez ele não passe a contar com esse profissional que a própria cooperativa tem para poder dar um caminho mais rentável para ele. Então, talvez ele trabalha com a renda fixa, ele não trabalha com uma aplicação em fundos que pode dar uma rentabilidade maior para aquela reserva que ele tem. Então, assim, me parece um pouco disso, tá? Não quero crer que seja, assim, autossuficiência e entendimento. Não. A impressão é que ele mede o custo disso, de ter um profissional para ele, quando, na verdade, ele já tem um profissional já pronto para ele nas instituições de crédito. Porque você imagina, sei lá, vamos falar aqui em nome do Sebrae. Sebrae é uma instituição consagrada. Sim. 90% do que eles oferecem é gratuito. Né? E ainda assim as pessoas não procuram um serviço gratuito, vírgula. O próprio empresário já paga, né? Quem mantém o Sebrae são os empresários. Sim. O serviço está lá à disposição. E a pessoa não procura, então, dentro da cooperativa, nós mantemos profissionais, treinamos e qualificamos para atender, para aconselhar também, né? As pessoas têm que procurar. Na nossa relação aqui, a Colucci, você, o Tardelli, nós mantemos uma assessoria que, caso o meu cooperado precise conversar e não esteja, por eventualmente não esteja à vontade de conversar com o seu gerente ou com a Ana sobre o assunto, posso acionar o Tardelli para dialogar com a pessoa, para entender o que está acontecendo, fazer um diagnóstico, ajudar a sair do buraco ou a não entrar no buraco, né? Sim. Então, mas há, assim, às vezes um bloqueio de emocional, emotivo, cultural, de meio orgulhoso de não procurar. Então, assim,
O meu recado, o meu papo é assim, eu acho que deveria a gente repensar essas coisas, né? Sim. Quer dizer, tem dúvida, pergunta, sabe? Esse negócio de não sabe fazer, vai atrás de quem sabe para perguntar como é que faz. Né? Porque senão não tem, senão fica uma conversa, um diálogo de surdo, né? Porque você está ali gritando, olha, venha procurar, venha usar um serviço que eu estou disponibilizando, né? E a pessoa não ouve e depois sai reclamando, fala, não, ninguém me ajuda. Quer dizer, ninguém me ajuda, louco, estamos gritando que queremos te ajudar o tempo todo. Exatamente. Ó, para você ter uma ideia, nós estamos fazendo divulgação de linhas de crédito de juros mais baixos o tempo todo. E temos um contingente importante de cooperados que continuam pendurados no cheque especial, por decisão própria. O crédito fácil. O crédito fácil, como você bem tocou. E dentro de uma instituição que põe o tempo todo anúncio que falou, olha, eu tenho juros mais econômicos para você. E a pessoa recebe a mensagem, mas não dá os passos necessários para poder fazer essa economia.